Nas Escrituras, nós temos as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Paulo diz que primeiro é o animal natural, depois vem o espiritual. O grande mistério é que Deus está fazendo das suas criaturas os seus filhos, por meio da fé em Jesus. Mas como podemos distinguir perfeitamente as criaturas dos filhos de Deus? Vamos recordar que a arca de Noé é uma figura da salvação em Cristo. Noé significa a graça em Cristo, o nome Noé. E aqueles que da sua família, num total de 8, foram salvos, significam os ressuscitados em Cristo, até o 8º. Jesus ressuscitou no 8º dia. E ainda temos que os animais limpos e os animais imundos. Os animais limpos representando os chamados de Israel e os impuros representando os gentios. Então, há lugar na graça de Deus. E Deus está nos chamando pela fé em Cristo para entrarmos nele. Mas como nós podemos distinguir e saber bem se alguém é uma criatura ou é filho de Deus? Nós vamos recordar que se primeiro é o natural ou o animal, as criaturas agem por instinto. Agir por instinto significa que o homem faz aquilo que ele tem vontade. Por isso, se o homem natural, o homem animal fica irado, ele vai atacar o próprio homem. Assim também são os pensamentos da carne. São eles que atacam violentamente o seu semelhante. O homem também pode ser desonesto como uma raposa. Jesus chamou Herodes de raposa. E geralmente os políticos desonestos e espertos são chamados de raposa. Assim nós temos os animais como símbolos de pensamentos espertos e desonestos. Os cães e os gatos também são símbolos de pensamentos do homem animal. Um representando a ira e o outro representando também a ira, mas quando o homem parte para a violência. O cão também pode representar o homem religioso, como Paulo descreveu em sua carta. Ele chamou os obreiros fraudulentos de cães fraudulentos. Nós precisamos de compreender que nas Escrituras temos a simbologia ou o sentido figurado daquilo que é espiritual. Os filhos de Deus nascem da vontade de Deus. No Evangelho de João, diz que aqueles que creram no nome de Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Então deixamos de ser irracionais para sermos sábios e inteligentes segundo o Espírito. Deixamos de atender aos nossos instintos naturais para tê-los sobre domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, como agem os filhos de Deus? A primeira coisa que os filhos de Deus têm é amor. Os animais ou naturais, ou aqueles que são simplesmente criatura de Deus, não amam, são extremamente egoístas e fazem segundo os seus próprios pensamentos. A segunda coisa que há com aqueles que são espirituais e que são filhos de Deus é que têm paz e são alegres. A paz é uma natureza que Jesus trouxe do céu. Somente os que têm a natureza de filhos de Deus sentem paz no coração. Ela nos vem por meio de Cristo. Não é a paz que o mundo dá, é a paz de Cristo. Então não temos nem conflito interior, e se não temos conflito interior, não temos também conflito exterior, porque o Filho de Deus tem o Espírito Santo. E recordamos que os dons do Espírito Santo são sabedoria, ciência, temos o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Se temos sabedoria e ciência como dons do Espírito, temos paz, alegria
justiça no Espírito Santo. Portanto, no Espírito, como filhos de Deus, nós agimos com sabedoria e consciência. A sabedoria é a ciência na prática. Podemos saber teoricamente algo, mas não temos sabedoria para praticá-la. Portanto, nós praticamos aquilo que nós aprendemos com o Espírito, porque recebemos o Espírito na fé em Jesus Cristo. Assim, compreendemos a diferença entre as criaturas de Deus no mundo e os filhos de Deus gerados para estarem no reino. A outra diferença que podemos falar é que os filhos de Deus podem ser governados. Já as pessoas no mundo não aceitam governo, porque não atendem a nenhuma lei. Vejam que os países são cheios de leis, mas as leis não são geralmente atendidas. Há uma lei que diz que não se pode roubar ou praticar a corrupção, mas isso é impossível para um coração corrupto, para um pensamento natural e animal. Somente um filho de Deus, nascido de novo, pode resistir à corrupção, pode vencê-la e assim ser uma nova criatura. Então, para concluir, podemos dizer que o velho homem constitui-se no homem natural, na criatura de Deus, naquele que não pode em si mesmo fazer a vontade de Deus e conhecer a Deus. E derradeiramente nós podemos dizer que os filhos de Deus podem conhecer a Deus, podem conhecer o Pai e adorá-lo em espírito e em verdade. Já as criaturas não podem, porque não o conhecem. Podem falar dele de maneira nominal, podem tê-lo apenas como uma terminologia, mas na realidade e em verdade não conhecem o Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que criou todas as coisas. Portanto, damos graças ao Senhor pelo seu propósito, um propósito eterno, de um povo que vai viver eternamente com ele no seu reino, ser governado por ele. O homem natural e o velho homem, ou aqueles que não nasceram de novo, são governados pela sua mente natural. Portanto, nós precisamos trazer, por meio da cruz de Cristo, este velho homem crucificado, para que possamos praticar a vontade do Espírito e andar segundo a sua palavra em nossa vida diária. Louvamos o nome de Jesus Cristo e damos graças para que todos nós que cremos andemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Bendito seja Jesus, que nele somos feitos filhos de Deus. Amém.